Imagine por um instante que você descobrisse uma lei da natureza financeira tão poderosa que, se usada a seu favor, poderia transformar uma quantia modesta, como os R$ 100, em um patrimônio de mais de R$ 1 milhão ao longo da sua vida. Não estou falando de loteria, de herança inesperada ou de truques mágicos. Estou falando de uma das ferramentas matemáticas mais consistentes e democráticas do universo das finanças, os juros compostos. Essa é a fundação sobre a qual se ergue a riqueza de grandes investidores e a independência financeira de milhões de pessoas ao redor do globo. Não é por acaso que um dos maiores gênios que já pisou nesta terra, Albert Einstein, teria se referido aos juros compostos como a oitava maravilha do mundo. E o mais fascinante é que essa maravilha está ao alcance de qualquer um, inclusive de você. A linha que separa quem colhe os frutos dessa força e quem a ignora reside puramente no conhecimento e na disciplina de aplicá-la. Neste guia definitivo, vamos mergulhar no universo dos juros compostos, desvendando desde seus conceitos mais básicos até as estratégias avançadas que os verdadeiros construtores de riqueza utilizam. Se você está pronto para mudar a sua perspectiva sobre dinheiro e tempo, já deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no canal Pensamentos Milionários e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos encontros. A diferença é fundamental: juros simples versus juros compostos. Para compreender a magnitude dos juros compostos, precisamos primeiro compará-los com o seu parente mais simples, os juros simples. Os juros simples são a forma mais direta de calcular o crescimento de um capital. Eles incidem apenas sobre o valor principal, o capital inicial, durante todo o período da aplicação. É um crescimento linear, previsível e, francamente, limitado. Exemplo de juros simples. Imagine que você investe R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao ano em regime de juros simples. Ano 1. Você ganha R$ 100, 10% de R$ 1.000. Seu total é R$ 1.100. Ano 2. Você ganha novamente R$ 100, 10% de R$ 1.000. Seu total é R$ 1.200. Ano 3. Você ganha mais R$ 100. Seu total é R$ 1.300. Em 3 anos, você acumulou R$ 300 em juros. O crescimento é uma linha reta, constante e que nunca se acelera. A revolução dos juros compostos. Os juros compostos, por outro lado, são uma revolução. Eles não pagam apenas sobre o valor inicial que você investiu, mas também sobre os juros que já foram gerados e acumulados. É o famoso juros sobre juros. Seu dinheiro começa a trabalhar por você, e a cada período, os lucros que ele gerou se unem ao capital inicial para gerar ainda mais lucros no período seguinte. É um ciclo de multiplicação incessante. Usando o mesmo exemplo, R$ 1.000 a 10% ao ano, mas agora em juros compostos. Ano 1, você ganha R$ 100, 10% de R$ 1.000. Seu total é R$ 1.100. Ano 2, os 10% incidem sobre R$ 1.100, você ganha R$ 110. Seu total é R$ 1.210. Ano 3, os 10% incidem sobre R$ 1.210, você ganha R$ 121. Seu total é R$ 1.331. Em 3 anos, você acumulou R$ 331 em juros. A diferença, R$ 31 para o juro simples, pode parecer pequena no curto prazo. No entanto, é essa pequena diferença, multiplicada ao longo de décadas, que se transforma em uma fortuna. O crescimento dos juros compostos é exponencial, uma curva que começa suave e termina em disparada vertical. O ingrediente secreto: o poder do tempo. Se os juros compostos são o motor da riqueza, o tempo é o combustível de altíssima octanagem. Quanto mais cedo você começa a investir, mais tempo seu dinheiro tem para se multiplicar, e o resultado final se torna dramaticamente maior. Para ilustrar isso, vamos conhecer a história de 2 pessoas que chamaremos de Sofia e Pedro. Sofia começa a investir R$ 500 por mês aos 20 anos de idade. Ela mantém uma rentabilidade média de 12% ao ano. Pedro decide esperar,
E só começa a investir aos 30 anos, também aplicando R$ 500 por mês na mesma rentabilidade de 12% ao ano. Ambos param de investir aos 60 anos, ou seja, Sofia investiu por 40 anos e Pedro por 30 anos. A diferença é gritante. Sofia acumulou quase 3 vezes mais que Pedro, investindo apenas R$ 60 mil a mais, o equivalente a 10 anos de aportes. A rentabilidade e o valor mensal eram os mesmos. O único fator de diferença foi o tempo. Esse exemplo é a prova irrefutável de que adiar o início significa perder a fase mais lucrativa do processo de acumulação. A multiplicação dos juros sobre juros ao longo das décadas é como plantar uma semente. Nos primeiros anos, a planta cresce devagar, quase imperceptível. Mas depois de criar raízes profundas, ela ganha força e se expande em um ritmo muito mais acelerado. Com os juros compostos, a lógica é idêntica. Os primeiros anos parecem lentos, e o dinheiro que você coloca é o que mais contribui para o crescimento. Mas nos anos finais, o efeito acumulado é tão gigantesco que o dinheiro gerado pelos juros passa a ser a principal fonte de crescimento do seu patrimônio. É a fase explosiva da curva de crescimento. Portanto, a recomendação de ouro para quem deseja aproveitar os juros compostos é: comece hoje, mesmo que seja com o valor mais irrisório que você possa poupar. O dinheiro investido hoje, que terá décadas para se multiplicar, vale exponencialmente mais do que o mesmo dinheiro investido daqui a 10 ou 20 anos. Não se trata de ter muito para começar, mas sim de começar para um dia ter muito. Agora que você entendeu o poder do tempo, existe um truque matemático simples que pode facilitar muito a sua vida e te dar uma noção rápida do potencial dos seus investimentos. A regra do 72. Essa regra funciona como um atalho mental para descobrir em quanto tempo seu dinheiro irá dobrar de valor, sem a necessidade de fórmulas complexas ou calculadoras financeiras. O raciocínio é simples. Pegue o número 72. Divida-o pela taxa de juros anual em porcentagem que você espera obter. O resultado será um número aproximado de anos necessários para que o seu capital dobre. Exemplos. Se você aplica seu dinheiro a uma taxa de 12% ao ano, 72 dividido por 12 é igual a 6 anos. Seu dinheiro dobrará a cada 6 anos. Se a taxa for de 8% ao ano, 72 dividido por 8 é igual a 9 anos. Seu dinheiro dobrará a cada 9 anos. E se a taxa for de 6% ao ano, 72 dividido por 6 é igual a 12 anos. Seu dinheiro dobrará a cada 12 anos. A beleza da regra do 72 é que ela permite que você visualize o impacto da taxa de juros no seu horizonte de tempo. Se você conseguir aumentar a sua rentabilidade média de 8% para 12%, você reduz o tempo de duplicação de 9 para 6 anos. Essa diferença de 3 anos repetida ao longo de uma vida pode significar a sua aposentadoria chegando uma década antes. É crucial notar que a regra do 72 é uma aproximação. Ela é mais precisa para taxas de juros entre 6% e 12% ao ano, que são faixas comuns em investimentos de longo prazo. No entanto, mesmo com pequenas imprecisões em taxas extremas, ela continua sendo uma ferramenta prática e poderosa para comparar oportunidades e tomar decisões rápidas sobre onde alocar seu capital. 3 pilares da multiplicação exponencial. O crescimento dos juros compostos não depende de um único fator, mas sim de uma combinação sinérgica de 3 pilares fundamentais. Entender e otimizar cada um deles é a chave para acelerar seus resultados e alcançar seus objetivos financeiros mais rapidamente. Taxa de juros ou rentabilidade. Este é o fator mais óbvio. Quanto maior a taxa de juros, mais rápido seu dinheiro se multiplica. Vamos a um cenário de longo prazo para entender o impacto real. Imagine que você invista R$ 10 mil e deixe esse valor render por 20 anos, sem fazer mais nenhum aporte. Cenário A. Taxa baixa. Se a taxa for de 5% ao ano, ao final de 20 anos você terá pouco mais de R$ 26.500. Cenário B. Taxa média. Se a taxa for de 10% ao ano, o mesmo valor inicial chegará a mais de R$ 67 mil.
Perceba que dobrar a rentabilidade de 5% para 10% não apenas dobrou o resultado final, mas o multiplicou por mais de 2,5 vezes. Isso acontece porque a taxa de juros é o expoente na fórmula dos juros compostos. Por isso, a busca por investimentos com maior potencial de retorno, sempre equilibrando com o risco, é vital para quem pensa no longo prazo. 2. A frequência de capitalização. A capitalização é a frequência com que os juros são incorporados ao seu principal. Nem sempre os juros são aplicados apenas uma vez ao ano. Em muitos investimentos, eles podem ser capitalizados mensalmente, diariamente ou até mesmo continuamente. Quanto mais frequente for essa capitalização, mais rápido o montante total cresce. Por quê? Porque os juros sobre juros começa a agir mais cedo. Para simplificar, pense em R$ 1.000 aplicados a 12% ao ano. Capitalização anual. Ao final de um ano, você teria R$ 1.120. R$ 1.000 mais 12% de R$ 1.000. Capitalização mensal. Se os 12% anuais forem divididos em 1% ao mês e capitalizados mensalmente, o valor sobe para aproximadamente R$ 1.126,80. A diferença de 6,8 centavos em um ano parece insignificante. No entanto, em um horizonte de 20 ou 30 anos, essa pequena diferença, capitalizada mês a mês, se transforma em milhares de reais extras. Sempre que possível, perfile investimentos que capitalizem os juros com a maior frequência possível. 3. Os aportes regulares. Disciplina. Colocar dinheiro apenas uma vez e esperar já gera um crescimento. Mas fazer novos aportes de forma constante e disciplinada é o que realmente acelera o processo de maneira impressionante. Os aportes regulares aumentam o valor do principal sobre o qual os juros compostos incidem. Vamos a um exemplo que mostra o poder da disciplina. Imagine duas pessoas que investem no mesmo ativo com a mesma rentabilidade de 10% ao ano durante 30 anos. Pessoa A. Aporte único. Investe R$ 10.000 de uma única vez no início e nunca mais adiciona nada. Ao final de 30 anos, ela terá cerca de R$ 174.500. Pessoa B. Aportes regulares. Em vez de investir R$ 10.000 no início, ela decide investir R$ 500 todos os meses, sem falhar. Ao final dos mesmos 30 anos, ela terá acumulado mais de 1,1 milhão de reais. A diferença é brutal. A chave não foi a taxa de juros nem o tempo, ambos tiveram 30 anos, mas sim o hábito do aporte regular. Cada novo depósito passa a ser um novo capital que entra no ciclo dos juros compostos, potencializando o efeito bola de neve. Em resumo, a mágica dos juros compostos é potencializada quando você combina uma boa taxa de rentabilidade, busca por ativos mais rentáveis, 2. Uma capitalização frequente, juros agindo mais rápido, e 3. Aportes regulares ao longo do tempo, aumentando a base de cálculo. O lado sombrio, juros compostos contra você, a armadilha da dívida. Até aqui, falamos dos juros compostos como um aliado poderoso na construção de riqueza. No entanto, é fundamental lembrar que eles são uma força neutra e podem se tornar um inimigo devastador quando trabalham contra você. E é exatamente isso que acontece com as dívidas, especialmente aquelas com taxas de juros elevadas, como as do cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais. Quando você está endividado, a lógica dos juros compostos se inverte. Em vez do seu dinheiro crescer, é a sua dívida que se multiplica exponencialmente. Exemplo da bola de neve da dívida. Imagina que você tem uma dívida de R$ 1.000 no cartão de crédito com uma taxa de juros de 12% ao mês, o que é, infelizmente, comum. Se você não conseguir pagar o valor total, no mês 1, sua dívida sobe para R$ 1.120. No mês 2, os 12% incidem sobre os R$ 1.120. Sua dívida sobe para R$ 1.254,40. No mês 6, sua dívida já estará próxima de R$ 1.973. Em apenas 6 meses, sua dívida original de R$ 1.000 praticamente dobrou, e isso sem você ter feito nenhuma nova compra.
Os juros compostos estão agindo como uma bola de neve, começando pequenos e crescendo rapidamente até se tornarem incontroláveis. A grande lição aqui é: antes de pensar em investir e aproveitar os juros compostos a seu favor, é uma prioridade absoluta se livrar dos juros compostos que trabalham contra você. Não faz sentido algum você buscar um investimento que rende 1% ao mês, enquanto paga 10% ou 12% ao mês em dívidas. Nunca a matemática fechará. Quitar dívidas caras é o melhor investimento que você pode fazer, pois o retorno é garantido e equivale à taxa de juros que você deixa de pagar. Estratégias avançadas para potencializar o efeito bola de neve. Depois de dominar os conceitos básicos e eliminar as dívidas caras, você estará pronto para aplicar as estratégias usadas por investidores que pensam no longo prazo. 1. O reinvestimento automático de rendimentos. Quando você investe em ativos que geram renda passiva, como ações que pagam dividendos ou fundos imobiliários que pagam aluguéis, você recebe esses valores periodicamente. A tentação de usar esse dinheiro para o consumo diário é grande, mas quem deseja acelerar o efeito dos juros compostos reinveste 100% desses rendimentos. Cada vez que você reaplica os dividendos, você está aumentando o seu capital principal, o que, por sua vez, gera mais rendimentos no próximo ciclo. Com o tempo, essa prática cria um ciclo virtuoso de crescimento, onde o seu patrimônio se alimenta de si mesmo. É o verdadeiro piloto automático da riqueza. 2. A mentalidade de longo prazo e a reserva de emergência. O maior erro que o investidor pode cometer é resgatar seus investimentos antes da hora, quebrando o ciclo dos juros compostos. Lembre-se do gráfico de crescimento exponencial. A maior parte do ganho acontece nos últimos anos. Sacar o dinheiro cedo demais significa perder a fase de maior multiplicação. Para evitar essa armadilha, é essencial separar a sua reserva de emergência, dinheiro guardado em um local seguro e de alta liquidez, dos seus investimentos de longo prazo. A reserva de emergência serve para cobrir imprevistos, garantindo que você não precise tocar nos seus ativos destinados à construção de patrimônio. 3. O efeito snowball, bola de neve crescente. Os grandes investidores não apenas mantêm seus aportes, mas os aumentam à medida que sua renda e seu patrimônio crescem. Esse é o chamado efeito snowball, bola de neve. Imagine que você começa investindo R$ 500 por mês. Depois de alguns anos, com uma promoção no trabalho ou um aumento de renda, você eleva esse aporte para R$ 1.000, depois para R$ 2.000 e assim por diante. Esse aumento progressivo faz com que os juros compostos trabalhem sobre valores cada vez maiores, acelerando de forma exponencial o processo de construção de riqueza. Se este vídeo te ajudou a entender de forma definitiva como os juros compostos funcionam e a importância de colocá-los para trabalhar por você, não se esqueça de comentar aqui embaixo qual será o seu primeiro passo para iniciar ou acelerar seus investimentos. Sua participação é fundamental para o crescimento da nossa comunidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo do Pensamentos Milionários.